E alguns sistemas de detecção de alarme de incêndio, tá? Que é o SDAI, que é para detectar o fogo em seu estágio inicial, a fim de possibilitar o abandono rápido e seguro dos ocupantes do edifício. A gente tem acionadores, tá? Ele tem alguns componentes que são detectores automáticos de incêndio, acionadores manuais, painel de controle com processamento, meios de aviso com sinalização, fonte de alimentação elétrica e infraestrutura, que são os eletrodutos e os circuitos elétricos. O SDAI ele possui aí 3 elementos básicos dentro do conceito operacional do sistema. Vamos escrever aqui agora, tá? Então vai ser detecção, processamento e aviso, tá? O aviso é a sinalização. Bom, primeiro elemento, que é a detecção, é a parte do sistema que percebe, que detecta o incêndio. O segundo, ele vai envolver o processo do sinal do detector de incêndio. Então, ele vai acionar manual, enviando do local do fogo até a central de processamento ou a central de alarme, tá? E o terceiro, por último, né, que é o terceiro, o sistema de processamento da central vai ativar por aviso, né, o aviso aí por meio de sinalização visual ou sonora, com o objetivo de alertar os ocupantes, tá? Vai acionar também alguns outros dispositivos complementares, que pode ser o sistema de controle de fumaça, pressurização de escada, abertura e fechamento de portas, acionamento de elevadores ao piso de descarga, porque você não pode utilizar os elevadores, né, em caso de incêndio, tá? Acionar chamada telefônica, então acionar o corpo de bombeiro, e pode ter também o acionamento de splitters, tá? Que são aquelas mangueirinhas que a gente coloca com os aspersores no teto para apagar incêndio, ok? Então, a detecção de um incêndio vai ocorrer, então, por intermédio de fenômenos físicos primários e secundários de uma combustão. A gente pode citar aí, como físico primário, a radiação visível e invisível do calor, né, da chama, e a variação de temperatura no ambiente, tá? Por causa do incêndio aí. E os exemplos de fenômenos secundários é a produção aí da fumaça e da fuligem, que é feita pelas chamas, tá? Pelo fogo. A gente vai ter que ajustar sempre a sensibilidade dos detectores para evitar a ocorrência de alarmes falsos. Então, tem sempre que ficar de olho, tá? Manutenção. A gente tem aí um efeito físico que é chamado aí de estratificação, que é a subida do ar quente. O que acontece? Os detectores de temperatura e fumaça, eles são instalados, normalmente eles são instalados no teto do ambiente, né? Mas a gente tem que também levar em consideração aí a temperatura que vai estar aquele teto, porque o teto pode sofrer um aquecimento também, principalmente aí devido à irradiação solar, né? A iluminação que eu utilizo, sistema de condicionamento de ar. Então, eu posso ter algumas informações de calor, tá? E posso formar um colchão de ar nesse teto, que não vai permitir o contato da fumaça ou do calor aí, gerando um princípio de um incêndio com detector no teto, tá? E isso vai retardar a detecção desse incêndio, ok? Então, esse fenômeno aí é chamado de estratificação. Então, o ar, quando ele está contido aí de partículas de fumaça, ele é aquecido por meio da combustão do incêndio, ele vai tornar menos denso que o ar ambiente. A fumaça que é gerada, ela não vai ter força para subir suficiente, tá? Para vencer o efeito. Então, ela não vai atingir o detector do teto, ok? Aí, o que acontece? As proporções do fogo podem aumentar, a temperatura da coluna de ar vai aumentar também, e
essa detecção por conta da estratificação, essa detecção vai ser retardada, né? Consequentemente, os estragos serão bem maiores, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa temperatura da parte superior, dessa temperatura do teto também, tá? Então, aí, a gente, com sistemas aí dotados de ar-condicionado e os tetos aí, cujas características de insolação permitam um aumento ou uma diminuição da temperatura no ambiente, que são provocados aí, essa temperatura no ambiente, elas são provocadas por influências externas, como por exemplo sol, vento, né? Eu posso ter então o fenômeno aí da estratificação, tá? O que é? Então, você fazer com que essa camada superior esteja tão quente que a fumaça ela não consiga subir para acessar aí esses detectores, tá? Então, essa fumaça, elas não vão conseguir acionar os detectores, ela não vai conseguir subir, ok? Então, sistema de detecção de alarme e alarme de incêndio é um conjunto de equipamentos que vai ser destinado a gerar um alarme ou uma ação automática de extinção quando um de seus componentes atuar em função da presença de uma das características físico-químicas. Aí eu tenho a central de detenção, que vai processar os sinais, né, provenientes dos circuitos. Tem a central supervisora, que vai supervisionar aí uma ou várias subcentrais, tá? Vai ter controle da fiação própria, contra curto-circuito, aí você vai poder supervisionar e atuar sobre as outras subcentrais, tá? Elas estão interligadas. Painel repetidor, que vai ser comandado pela central ou pelos detectores, ele vai sinalizar de forma visual ou sonora, tá? A ocorrência detectada pelo sistema. A subcentral, que vai ser a central de detecção, alarme e controle autônomo com todos os componentes de supervisão dos circuitos de detenção, tá? Então, ele vai ter um comando com lógica de interação e fonte, com bateria própria e tudo. Detector automático pontual, que vai ser um dispositivo destinado a operar quando influenciado por determinados fenômenos físicos ou químicos, que vão preceder aí ou acompanhar um princípio de incêndio, tá? Detector automático de temperatura, se a temperatura ultrapassar uma determinada temperatura ambiente, tá? Aí ele é acionado. Tem também o detector automático de fumaça, o detector linear, que ele vai estar destinado a atuar sobre quando ocorre a presença de partículas ou gases visíveis ou não, tá? Detector automático de chamas, então vai ser, ele está destinado a atuar em resposta a uma radiação de energia. Acionador manual, que vai transmitir a informação de um princípio de incêndio. O indicador, que vai sinalizar sonoramente ou visualmente qualquer ocorrência. O avisador, que vai ser um dispositivo previsto aí para chamar a atenção de todas as pessoas. E um indicador sonoro, que vai ser destinado a emitir sinais acústicos. Tem também um indicador visual, que é destinado aí a emitir sinais visuais. O avisador sonoro e visual de alerta vai emitir sinais de alertas audíveis e visuais. Circuito de detenção. Nesse circuito estão instalados detectores automáticos, acionadores manuais, ou qualquer outro tipo de sensor. Circuito de detenção classe A, todo circuito no qual existe a fiação de retorno à central, de forma que uma eventual interrupção em qualquer ponto desse circuito não implique em paralisação parcial ou total de seu funcionamento. Circuito de detenção classe B, então vai ser todo circuito no qual não existe a fiação de retorno à central,
de forma como a eventual interrupção de qualquer ponto desse circuito implique paralisação parcial ou total do seu funcionamento. Circuitos de sinalização e alarme são os que são instalados os indicadores ou avisadores, tá? Podem ser instalados em circuitos ali de detenção de classe A. O circuito auxiliar são tipos, tá, gente, que eu tô falando aqui. Tipos de comando, tipos de acionamento, de supervisão, tá? O circuito auxiliar, ele é comando de supervisão dos equipamentos, a proteção necessária contra a ação do fogo e defeitos, são circuitos de detenção, uma proteção aí que é feita contra os defeitos dos circuitos de detenção, alarmes e outros. O alarme geral, que é o ativador com alarme em programação específica na central. E é isso o que a gente precisava falar sobre a parte de combate a incêndio.